Se aproxime. O mar ainda está em movimento, mas hoje há algo diferente no ar. Coloque seu fone, se ajeite e apenas ouça. Quando abri os olhos, tudo estava em silêncio. Um silêncio diferente, mais profundo. Minha cabeça ainda doía. Meu corpo pesado, como se eu estivesse dormindo por muito tempo. Mas algo não estava certo. O balanço do mar não era o mesmo. O som não era o mesmo também. E quando eu me levantei, lentamente, olhei ao redor. Meu barco não estava mais no mesmo lugar. Não havia apenas mar ao meu redor. Havia algo a mais. Quando minha visão começou a se ajustar, eu percebi areia, mas uma areia fria, levemente úmida, tocando as minhas mãos. E o som já não era apenas o das ondas. Havia vida naquele lugar. Um vento diferente, mais suave, e um cheiro que não vinha do mar, mas da terra. E então eu entendi. Eu não estava mais no meu barco. Então levantei devagar, ainda sentindo o peso do corpo, e olhei ao redor. O oceano ainda estava ali, mas algo estava faltando. Meu barco não estava mais lá. Não havia sinais, não havia destroços, não havia mais nada. Como se ele nunca tivesse existido. E naquele momento, uma sensação diferente surgiu. Não era apenas medo, era vazio. Porque o barco era tudo o que eu tinha. Minha única forma de voltar. Meu único meio de viver aventuras. E agora, eu estava preso. E naquele momento minha mente se encheu de perguntas. Que lugar é esse aonde eu estou? O que era aquela criatura no mar no qual afundou o meu barco? E onde estava o meu barco? Perguntas sem respostas. Olhei ao redor com mais atenção, tentando entender onde eu realmente estava. A areia, clara, se estendia suavemente até encontrar o mar. Ao redor, grandes rochas silenciosas, como se estivesse ali há muito tempo, anos e anos. E mais atrás, coqueiros altos, balançando levemente com o vento, como se observassem tudo em silêncio. Era exatamente como eu imaginava uma ilha. Simples, natural, mas ao mesmo tempo imensa. Porque além daquela parte onde eu estava, era possível ver que havia muito mais. Uma extensão que ainda não havia sido explorada. Mas mesmo com toda aquela beleza, havia algo que não me deixava em paz. Uma sensação difícil de explicar, como se eu não estivesse sozinho, como se algo estivesse me observando em silêncio. Mas, mesmo com medo, eu sabia que não podia ficar parado. Eu precisava de respostas. E mais do que isso, eu precisava sobreviver. Minha barriga ainda roncava de fome, me lembrando que o tempo continuava passando. Então, respirei fundo e comecei a andar em direção ao interior daquela ilha. Logo após o coqueiro, a paisagem mudava, dando lugar a uma mata, mais fechada e mais silenciosa. Eu percebi que eu não estava preparado, nem mesmo para aquilo. Não tinha mais o meu facão, ele havia se perdido junto com um barco. Então, peguei apenas um pedaço de graveto, simples,
mas o suficiente para continuar. E conforme eu avançava, os sons começavam a surgir. O chocalho de algo escondido, como uma cobra. O canto distante de pássaros. E até mesmo um uivo, baixo, lento, quase perdido. Mas então algo chamou a minha atenção. Um som que não fazia sentido, porque naquele lugar, naquela ilha isolada, não deveria haver ninguém. E ainda assim, eu ouvi um latido. Fraco no início, distante, quase como uma dúvida. Mas quanto mais eu avançava, mais claro ele se tornava. Um cachorro no meio daquela ilha, no meio daquela floresta, e naquele momento eu tive certeza, eu não estava sozinho ali. E então eu comecei a seguir o som. Enquanto caminhava, comia uma fruta que encontrei pelo caminho. Eu não sabia o nome, nunca tinha visto algo igual, mas lembrava uma pitaia, doce, suave, mas o suficiente para eu continuar. E conforme eu avançava, o latido ficava mais próximo, mais claro, mais real. Até que eu cheguei ao lugar de onde vinha aquele som, aquele latido. E lá estava ele, um cachorro, da raça Golden Retriever, de pele dourada, limpo, bem cuidado. E aquilo não fazia sentido, porque aquele lugar não parecia abandonado. Mas então eu percebi que ele estava preso em uma armadilha feita com cordas, simples mas firme, como se tivesse sido feita para capturar algo ou alguém. E foi naquele momento que uma certeza surgiu: aquela ilha não estava vazia. Mesmo assim, eu me aproximei, devagar, olhando ao redor, atento, como se alguém pudesse atacar eu a qualquer momento. E então soltei a corda, libertando o cachorro, que imediatamente se afastou um pouco, mas não fugiu. Foi então que eu notei uma coleira e nela um nome. E o nome daquele dog era Todd. E naquele momento eu entendi, aquele não era apenas um cachorro perdido. Ele pertencia a alguém, talvez um dono ou uma dona. E se ele estava ali, então alguém mais também estava. E naquele momento eu fiquei com um pingo de esperança. E assim que eu consegui ler o nome na coleira do cachorro, ele saiu correndo. E sem pensar, eu fui atrás, porque naquele momento ele era a única resposta. Corríamos entre as árvores, desviando de galhos, de raízes, como se ele soubesse exatamente para onde ir. E então, algo começou a mudar. A luz ficava mais forte, como se a floresta estivesse chegando ao fim. Até que nós saímos daquele lugar. E de repente, uma claridade tomou conta de tudo por um instante. Minha visão se perdeu. E quando meus olhos se acostumaram novamente, eu vi algo que eu nunca iria imaginar. Ali, naquela ilha, que parecia ser abandonada, sozinha, sem ter ninguém, existia uma cidade. Não apenas algumas construções, mas um vilarejo vivo. E eu simplesmente parei, sem conseguir me mover, sem conseguir entender, porque tudo até aquele momento me dizia que eu estava sozinho. Mas eu não estava. Enquanto isso, o cachorro continuava seguindo em frente, entrando na cidade. Acredito eu que o Todd estava indo
para o seu dono ou dono naquele momento. Mas eu fiquei ainda parado, apenas observando, tentando entender como aquilo era possível. Como era possível ter uma cidade ali. E ali, parado, entre a floresta e aquela cidade, minha mente se encheu novamente de perguntas. Que cidade é essa? Que tipo de pessoas vivem em uma ilha tão isolada? E onde está o cachorro? O Todd? Cadê o Todd? Que me trouxe até aqui. Eu achei que finalmente teria respostas, que tudo começaria a fazer sentido, mas agora parecia o contrário. Porque quanto mais eu avançava, mais dúvidas surgiam, mais distante tudo parecia, e ali na entrada daquele lugar, com o coração inquieto e a mente confusa, eu percebi que aquela ilha guardava muito mais do que eu poderia imaginar. Mas isso é uma história para outra noite. Eu sei que talvez você está muito curioso para saber o que aconteceu naquela ilha. Por que aquela ilha estava ali? Quem podia morar naquela ilha? Cadê o Todd? E cadê o nosso barco? Mas calma, porque agora é o momento de você descansar. Porque enquanto você descansa, em algum lugar entre o mar e essa ilha, essa jornada continua. Agora, deixe esses pensamentos irem, como as ondas, indo e voltando. Respire devagar, sem pressa. Não há mais nada que você precise fazer. E enquanto o som do mar preenche o silêncio, permita-se descansar. Boa noite. Te espero no próximo episódio.